paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda mesmo. A paz de Cristo para todos. Muito bem, chegando com a aula 8 da EBD. Minha gratidão a Deus, olha aqui, Santifica na verdade, a camiseta do Congresso Geral do Ministério TIM da AD Hortolândia, onde estivemos agora na última sexta-feira, 10 de agosto, pregando a palavra de Deus e também fazendo o lançamento do nosso livro 10 apps para conexões abençoadas. É um livro para os solteiros, para falar sobre namoro e casamento. E é um livro que fala do relacionamento consigo mesmo, com Deus, com os pais, fala sobre obediência. Nós estivemos ali lançando, você pode aí acompanhar aí as fotos. Nas minhas redes sociais também tem mais informações. Um congresso lindo, Deus abençoe. Pastor Aloysio, que nos recebeu ali com muito carinho. Silas Souza e sua esposa, que são os líderes deste projeto. Que Deus abençoe a vida de vocês. Foi um prazer estar aí. Eu sou Ministério TIM na veia, foi muito bom estar com vocês. E temos uma novidade aqui para nós hoje, que é a caneca aqui do canal Fala de Não e da EBD. Eu frequento a maior e melhor escola do mundo, Escola Bíblica Dominical. Quem faz cresce. Nas nossas redes sociais que estão aí na descrição dos vídeos, você descobre como faz para obter o livro, a caneca, enfim, vamos crescer pela palavra de Deus, tá certo? Vamos então à aula 8. Aula 8, na classe de juvenis, a graça de Deus. Material em PDF já está aqui a postos e você sabe, na descrição dos vídeos você encontra também esse material para baixar para você, para todo mundo. Uma observação que eu faço aqui: o pessoal tem dificuldade de entender e acha que a lição de professores, que as aulas aqui ou as pré-aulas aqui do YouTube são apenas para professores. São para todo mundo, pessoal. Os alunos precisam chegar na sala de aula com conteúdo também. Quem dera nós tenhamos um dia na sala de aula todos no mesmo nível, todos pesquisando, todos assistindo, porque isso cria com certeza maior interatividade na aula. A graça de Deus, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tito 2:11, você sabe que aqui nós temos no final da aula a dinâmica. No nosso grupo de WhatsApp, que o número aparece aqui e está na descrição dos vídeos também, você pode mandar fotos da sua classe para que a gente possa colocar na nossa página no Facebook, Apaixonados pela EBD. Os objetivos da lição deste domingo é diferenciar a graça de Deus da sua misericórdia e justiça, expor o alcance da graça de Deus e estimular os alunos a exultarem pelo privilégio de serem alcançados pela graça. O conceito e os contornos sobre a graça de Deus são realmente muito importantes, pois ela é a base da nossa salvação, pois pela graça sois salvos. A graça é uma peculiaridade do cristianismo. Nenhuma outra religião ou credo religioso há
a graça, este conceito da graça. Somente com o sacrifício do Redentor, que nós estudamos na lição anterior, é possível justificar o homem sem antes matá-lo. A graça de Deus nos livra da morte, nos salva da morte, nos livra do pecado e nos confere a condição de servo de Deus, assumindo a nossa fraqueza. O que é graça? Ainda hoje muitos têm dificuldade de entender que somos salvos só pela graça. O sacrifício de Cristo é completo e perfeito e alcança a todos que o aceitam pela fé. Então nós vamos entender hoje o que é graça, o alcance da graça, os dilemas da graça. É sobre isso que nós vamos estudar na lição deste domingo. A graça de Deus. Você tem a sua revista aí, eu analiso aqui algumas coisas e teço alguns comentários que a gente escreve, que a gente prepara aqui para deixar à disposição dos irmãos. O que é graça? É o favor imerecido de Deus para a humanidade. Por causa da graça de Deus, a vida ainda existe na terra. No Éden, a humanidade quebrou o pacto com Deus. Não é? Então, o homem virou as costas para Deus. Tornou-se inimigo de Deus, separado de Deus, porque todos pecaram, Romanos 3:23, e destituídos estão da presença de Deus. Então, já imaginou se todos nós fôssemos tratados de acordo com os nossos erros? Qual seria o meu fim, o nosso fim, se nós fôssemos tratados conforme nossas falhas e pecados? O pecado nos afastou de Deus, nos tornou separados de Deus, inimigos de Deus, merecedores de condenação e morte eterna. Mas ele decidiu nos mostrar o que é o amor e o que é amar, por causa da sua graça, a sua maravilhosa graça. Qual é a diferença entre graça e misericórdia? A misericórdia consiste em Deus não nos dar o que nós merecemos. O que nós merecíamos? Romanos 6:23. Porque o salário, o fruto, o resultado do pecado é a morte. É isso que nós merecíamos. Mas o dom de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, misericórdia consiste em Deus não nos dar aquilo que nós merecíamos. Por isso, Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O que é isso? Misericórdia. Nós merecíamos condenação, mas a misericórdia de Deus nos alcançou. Tem Bíblia aí, irmão? Eu amo. Vamos para Efésios 2 de novo. Efésios 2:4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Então, algumas versões até dizem, mas Deus sendo riquíssimo em misericórdia. A palavra do Senhor diz em Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam todas as manhãs. Então, misericórdia não nos dá aquilo que merecíamos ou aquilo que merecemos. Graça nos dá o que não merecemos. Então, misericórdia é nos livrar da condenação que merecemos por causa do pecado. Graça é nos oferecer a salvação que nós não merecíamos, tá certo? Então, a graça é quando Deus nos trata como a gente não merece, por causa do seu imenso amor, tá certo? E o dilema, né, da graça e da justiça. Por quê? Porque Deus é justo. Por isso mesmo, se Ele nos pune, se Ele nos condena, isso estava dentro da sua esfera de ação. Por quê? Porque Ele é justo. Pela justiça divina, pela justiça de Deus, a graça é o antídoto criado pela justiça de Deus para aplacar a própria justiça do Criador. Por sua justiça Ele tinha que punir. Por sua graça Ele pode nos salvar. Por quê? Porque pela graça se admite então a substituição. Assim Jesus cumpriu as regras da justiça de Deus. Então alguém poderia dizer,
Ué, mas Deus está sendo injusto ou Deus está sendo... Deus não está sendo fiel, porque Ele é justo e não está punindo o pecador. Não, Ele é justo e Ele pune o pecador, mas por seu amor, por sua graça, Ele lança sobre Jesus toda a culpa, toda a vergonha, todo o horror do pecado, para que Jesus nos substitua no sacrifício da redenção. Deus é justo e por isso mesmo, podendo tudo, Ele não poderia, porque também é imutável, aceitar o homem cheio de pecado ou simplesmente ignorar. Ele tem que, na sua justiça, punir o pecador. Então, por sua infinita graça, Ele mesmo providenciou Jesus para nos substituir na cruz e nos resgatar da maldição, condenação e do castigo que nosso pecado merecia. Como diz aquele louvor: se isto não for o oceano secou. Não é? Isso é o quê? Graça, maravilhosa graça. O alcance da graça. Aqui nesse tópico ele vai falar da graça em dois aspectos, não é? A graça comum e a graça especial. O homem, pelo pecado e por ter pecado, merecia que Deus o abandonasse completamente. Mas como Deus é Deus, Deus é amor, não é? Então, todos os homens estão debaixo da graça comum de Deus, não é? Mesmo o homem não sendo merecedor de nenhuma bênção de Deus, mas Deus continua sustentando tudo aquilo que Ele criou para o homem, mesmo o homem tendo pecado. Então o sol continua a nascer, a natureza continua a produzir, o ecossistema do planeta está aí, mesmo para aqueles que não o reconhecem como Deus, que não o declaram como Senhor. As pessoas, mesmo que não aceitem o ser humano, mesmo tendo pecado, todos continuamos debaixo da graça, debaixo da bênção de Deus, debaixo da proteção de Deus, debaixo da provisão de Deus, porque a terra continua produzindo, a ciência continua aumentando, enfim. E o que é isso? É graça comum. Deus poderia simplesmente fulminar todos os homens, mas por sua graça, Ele permitiu que continuássemos a existir. O que é isso? Graça comum. É interessante? É, mas a graça comum não salva ninguém. O que salva é a graça salvadora, que regenera o homem. A graça comum não. A graça comum muitas pessoas nem percebem, muitos nem aceitam. A outra é chamada da graça especial, ou graça eficaz, efetiva, salvadora. É a graça que, através da fé em Cristo, transforma a vida do homem, não é? Ela é conhecida por experiência, no momento em que Deus, pelo Espírito Santo, opera de forma irresistível na mente e no coração de uma pessoa, de modo que a pessoa escolhe livremente crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Então, não basta a graça comum, é preciso a graça especial, a graça que transforma, a graça que salva, a graça que liberta. E como que as pessoas podem ter contato com esta graça? Conhecendo a Jesus Cristo, escutando a palavra, aprendendo a palavra e reconhecendo que são carentes da graça de Deus, que precisam deste favor imerecido. Em primeiro lugar, o ser humano precisa reconhecer que é um pecador e que necessita dessa graça, a graça especial, a graça que salva, a graça que muda, a graça que transforma. Os grandes dilemas
A grande e aparente contradição, não é? Aí tem a questão aqui, Deus odeia o fato de um culpado ser declarado inocente. Deus não tem o inocente por culpado, nem o culpado pelo inocente. Como então ele pode perdoar o pecador? A graça salva ao arrepio da justiça? A situação jurídica do homem sem o sacrifício de Jesus seria temível, não é? Então veja, como resolver esse problema? Jesus levou sobre si todo o nosso pecado e suportou na cruz toda a vergonha e o peso que nossos pecados mereciam. Em Cristo todo o pecado foi julgado. Na cruz toda a ira de Deus se manifestou em Cristo. Toda a dor, todo o sofrimento. A justiça de Deus foi satisfeita através de Cristo. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas para que isso acontecesse, para que isso estivesse à nossa disposição, Jesus teve que sofrer em nosso lugar, ser maltratado em nosso lugar, ser humilhado em nosso lugar, ser envergonhado em nosso lugar. Agora, como o sofrimento e a morte de um homem é capaz de salvar toda a humanidade do inferno? Bom, o pecado entrou no mundo por um homem, a graça também por um homem. O que está em jogo aqui não é a quantidade do sacrifício, mas a qualidade do sacrifício. Jesus, justo, santo, perfeito, ofereceu-se a si mesmo uma só vez em nosso lugar. Pela graça sois salvos por meio da fé. A diferença é que Adão pecou, todos pecaram. Jesus morreu para nos salvar. Todos os que creem em Jesus Cristo, Salvador, são salvos. É preciso crer. Por isso que salvação é uma questão de compreensão. Tem muita gente que não compreende a palavra da cruz, o evangelho. Então, a salvação, ela vem por meio da compreensão de que o homem nasce em pecado, Salmo 51:5. Precisa reconhecer que é um pecador e que precisa de um Salvador. Esse Salvador é Cristo Jesus, que sendo inocente, morreu como culpado em nosso lugar. Sendo filho, morreu como servo. Sendo santo, morreu como ímpio. Qual o nome disso? Graça. Como se explica isso? Graça. Vivendo o tempo da graça. Onde que a graça é encontrada? Bom, ela só pode ser encontrada no cristianismo genuíno, tá? Nós vamos estudar na lição de adolescentes agora, desse domingo, Reforma Protestante, e uma das 5 solas da Reforma é sola gratia. O cristianismo corrompido, ele procura colocar junto à salvação algumas coisas de mérito humano. Não, a graça só em Cristo. Não vem de obras, não vem de nada. A fé, inclusive, é o meio, a maneira como somos salvos. Não há nada, não há mérito em nós, não há nada que façamos para ser salvos. É por meio da fé. É como esta caneca, ela é o meio pelo qual eu bebo a água. Mas aí eu pergunto, o que é mais valioso, a caneca ou a água? Que mérito há em eu pegar a caneca e colocar debaixo da torneira? Tem algum mérito? Nenhum. O mérito está em prover a água e fazê-la chegar até mim. Logo, o mérito é todo de Deus. Tá certo? Então, não há nada. Nós somos alcançados pela graça antes de tudo existir. A graça existe desde a eternidade. A graça não é licença para pecar. Quem conhece a graça e entende a graça, odeia o pecado e odeia pecar. Por isso, quando peca, corre arrependido buscar perdão e reconhece que não há maior demonstração de amor do que a graça, só a graça. Muito bem, nós vamos para a lição, para a dinâmica dessa lição, uma dinâmica muito simples. Você vai reunir os alunos aí na sua classe, aí no seu trabalho, você vai reunir essas pessoas, e eu fiz uma adaptação aqui numa dinâmica que eu encontrei. Distribua para todos eles bombons,
ou balas, enfim, tá certo? Aqui no material em PDF tem um quiz da lição com algumas perguntas. Você pega a lousa, certo? Ou uma cartolina, escreve estas perguntas aí para eles, tá certo? Qual o tema central desta lição? O que significa a palavra graça? Quantas vezes a palavra graça existe na Bíblia? Qual a maior manifestação da graça de Deus ao homem? A graça de Deus se revela à humanidade de duas maneiras fundamentais. Quais são elas? Pega estas 5 perguntas que estão aqui no quiz. Não dá para ver, né? Estão aqui. Baixa aí no PDF que está na descrição. Escreve na lousa ou numa cartolina, certo? E aí você vai... A ideia é levá-los a compreender que nós não somos salvos por méritos. Faça estas perguntas, coloque essas perguntas na lousa e dê ali um tempo para que eles respondam as 5 perguntas. Claro que alguém vai responder 1, 2, mas dificilmente todos vão responder certinho todas as perguntas. O que você faz? Você distribui para todos a bala ou bombom que você levar. E pergunta para eles, o que nós acabamos de aprender aqui? Nós acabamos de aprender que mesmo vocês não respondendo corretamente todas as perguntas, todos ganharam uma bala ou um bombom. O que aprendemos com isso? A graça não é por mérito, a graça é pela fé. E quando eu dei o bombom, o que você fez? Estendeu a mão, abriu a mão para pegar. Isso se chama fé, ok? Mas o mais importante não é o bombom nem a bala. Ou melhor, o mais importante não é você estender a mão, é o bombom ou a bala, que nesse caso representa a graça. A graça está disponível a todas as pessoas. E tudo que nós temos que fazer é apenas estender a mão, aceitando por meio da fé a graça de Deus que está disponível para todos que estenderem a mão através da fé. Tá certo, pessoal? Essa foi a aula de hoje, a dinâmica de hoje. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Manda para todo mundo. Chegamos a 10k e meio milhão de views e vamos além. Vamos chegar a 1 milhão de views. Eu conto com você. Tem muito professor aí que não conhece esse canal. Compartilha geral. E até a próxima aula. Valeu. Deus abençoe.